Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom nós podemos compartilhar mais uma vez, embora nós estejamos separados geograficamente mais uma vez, o que a gente sabe é que nós somos o povo que tem uma só fé, um só batismo e, mais do que tudo, um só Senhor. E se tem uma coisa que a gente pode aprender com Deus, é aquilo que a palavra dele diz a respeito dele mesmo. Diz que ele transforma maldição em bênção. E a gente poderia aprender essa lição com Deus. Podemos aproveitar o momento difícil pelo qual nós estamos passando em algo bom, em algo positivo, em algo espiritualmente que vá acrescentar nas nossas vidas. Eu creio que isso é possível. É assim que eu vou vivendo, de glória em glória, na presença do Senhor. Eu quero orar com você antes de ministrarmos a palavra do Senhor, para que esse espírito, esse entendimento da palavra de Deus, provoque bênção na sua vida também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai celestial, Pai das luzes, como diz o apóstolo João, que o Senhor, neste momento, neste dia, nesta hora, Pai, esteja colocando a sua mão sobre cada um de nós, nos dirigindo naquilo que temos que ouvir do Teu Espírito, naquilo que temos que assimilar dessa palavra que nós estaremos ministrando. Pai, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, ó Deus, sejam cobertos pelo poder do Espírito do Senhor. Que o mal não encontre espaço nas nossas vidas, que essa pandemia, que essa enfermidade, que o mal que os homens causam na vida daqueles que não têm condições, ó Deus, que esse impacto todo da malignidade no mundo, ó Deus, seja minimizado nas nossas vidas, em nome de Jesus, que de alguma forma o Senhor faça um milagre, um sobrenatural nas nossas vidas e nos proteja, em nome de Jesus. No entanto, ó Deus, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. E nós sabemos que o Senhor só tem o melhor para nós. Por isso nós descansamos, sabendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus nós louvamos ao Senhor. Amém e amém. A palavra do Senhor para nós se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. É um texto conhecido. A partir do versículo 1, diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, ou Elias o Tisbita, disse ao rei Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu:
Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluia. Bom, a palavra de hoje, ela tem o intuito de gerar fé no nosso coração. E uma das faces de Deus que gera fé no nosso coração é o fato dele ser o Deus da provisão. Em uma época de escassez, de falta de oxigênio, como tem acontecido em muitos lugares, da impossibilidade de acesso a muitas coisas para a população, em época de lockdowns, nada melhor do que saber que o nosso Deus, entre tantas coisas, é também provedor. Ele é a fonte dos nossos recursos. E é muito comum as pessoas cobrarem de outras pessoas o que elas não têm para dar. Por exemplo, filhos que cobram dos pais uma postura que eles, os pais, nunca receberam de seus pais. Não dá, porque ninguém dá o que não tem. E se tendo já não é fácil, imagine não tendo. Mas Deus, diferentemente dos seres humanos, tem tudo o que precisamos. E além disso, Ele está disponível, Ele se oferece e quer nos abençoar. Ele não só nos dá o que precisamos, como fornece o meio para conseguirmos o que precisamos. A provisão é dele, a fé para alcançarmos o que precisamos vem dele. Enfim, ele é a fonte de todas as coisas boas que precisamos. Infelizmente, a gente não entende muito bem como Deus opera. Nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes do nosso jeito, que o modus operandi de Deus acompanhasse o nosso raciocínio, a nossa lógica, os nossos desejos. Mas eu preciso dizer a vocês o seguinte quanto a essa questão: levar a terra para o céu não dá. O que dá para fazer é trazer um pouco do céu para a terra. Porque a gente insiste demais em coisas que não funcionam. A gente olha para o mundo e a gente vê os seres humanos transgredindo todos os padrões. Porque hoje em dia não se contenta mais, as pessoas não se contentam mais só em levar a vida do jeito que elas querem. Elas querem obrigar todo mundo a viver segundo os seus padrões. Ora, quando a gente entra para uma instituição, para um clube, para qualquer coisa dessa natureza, entende-se que aceitamos as regras daquele lugar, daquela instituição, daquele clube, seja lá o que for. Afinal de contas, nós é que estamos entrando em algo que já está consolidado. Mas essa consciência tem mudado muito, principalmente nas últimas décadas. As pessoas querem entrar onde quiserem
e mudar aquilo que já está consolidado da forma que lhes é conveniente. As pessoas querem mudar as regras da vida. As pessoas querem mudar a ordem das coisas. Babel, por exemplo, foi uma tentativa de chegar ao céu para mudar o céu. Uma estupidez, mas os homens tentaram assim mesmo, coisa que o diabo já havia tentado muito tempo antes, sem êxito algum. Porque tem coisas que não dá para fazer, não dá para se ter tudo o que se quer. Opções têm que ser feitas na vida. E o que esse registro das Escrituras que lemos quer nos fazer entender é que Deus é a fonte de tudo que a gente precisa. O seu trabalho não é a sua fonte de recursos, o banco não é a sua fonte de recursos, o sistema de saúde pública não é a sua fonte de recursos, os seus pais não são a sua fonte de recursos. Não há nada que os homens possam fazer por nós de forma completa que dê conta de todas as coisas que a gente precisa. Deus é a única fonte de recursos que a gente precisa. Porque tudo mais que eu mencionei aqui, banco, paz, emprego, são mecanismos que Deus usa para nos abençoar. E é o que a gente vê aqui no texto. As similaridades com os nossos dias são muitas. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Se não, vejamos, eu quero examinar com vocês algumas coisas aqui do texto. Elias tinha profetizado um período de seca em Israel por conta dos pecados do rei Acabe. Por um tempo, Deus cuidou de Elias durante essa crise. Ele profetizou a seca e Deus falou: você vai para Querite, lá você vai viver da água lá e comida eu vou te dar. Água do ribeiro de Querite e lanche do McDonald's da época, pão com carne, trazidos 2 vezes por dia por corvos. Isso também é interessante, não é? Deus usa até o que era considerado impuro para abençoar os seus, mas isso é conversa para outra mensagem. Voltando ao nosso texto, agora, um tempo ele ficou lá no riacho, bebendo água, comendo os lanches que os corvos traziam, mas agora as circunstâncias que afetaram Israel, a seca, também chegou até onde o profeta estava. Então, no caso deles, a crise foi causada pela falta de chuva. No nosso caso, a dificuldade que para muitos de nós era apenas notícias na mídia, na televisão, agora é realidade. O que está acontecendo? A torneira está secando e rapidamente. A vida está secando. Eu estou usando a analogia da água porque a água é símbolo de vida. A Terra é conhecida como planeta água. Secou a água que é a fonte da vida, a vida seca, a vida acaba. E isso afeta todo mundo. Assim como a chuva cai sobre os justos e os injustos, a seca também afeta todos. Então não acredite nessa conversa de que se você estiver servindo a Deus, você não vai perder o emprego, você não vai passar por dificuldades financeiras, você não vai ficar doente, você não vai sofrer o que todo mundo está sofrendo. Não, não é verdade isso. E a Bíblia também não ensina isso. O riacho que servia Elias secou. Ele não podia mais depender daquilo, ele não podia mais ficar ali esperando que algo acontecesse, ele tinha que sair dali. Então acontece com Elias o que muitas vezes não acontece conosco. Por quê? Porque a situação abafa a voz de Deus nos nossos corações. Deus fala com Elias e o envia à cidade de Sarepta. Deus também fala conosco, mas como a gente tem audição seletiva, isso é, a gente só escuta o que quer, a gente fica presa na situação que nos consome, no negativismo,
na preocupação, na ansiedade. Quem é que já não teve a experiência de alguém estar falando com você e você não está prestando atenção? A gente sabe, o quê? Se é algo do seu interesse, você presta atenção. Se não, não. Deus está falando o tempo todo e a gente não está nem aí para o que Deus está falando. E o que é que Deus está dizendo? Deus nos dá direções. Ele diz para Elias: saia daqui e vá para lá. Saia dessa situação e vá naquela direção, porque lá você vai ter provisão. Acabou a provisão daqui, mas lá ainda tem. A diferença entre o justo e o injusto, para ficar bem esquisito, é justamente essa, porque ambos passam pelas mesmas situações, mas o justo tem Deus para lhe dizer o que fazer, o que não fazer, para onde ir, para onde não ir. Essa é a primeira coisa a observarmos nesse texto de hoje. Deus cuida dos seus dando direção. Aqueles que ouvem são abençoados e a probabilidade de sofrer é bem menor. Mas aqueles que não ouvem amargam o sofrimento de uma forma muito mais intensa. Se Deus estiver falando com você sobre alguma questão da sua vida, ouça. Se Deus está falando para você, não faça isso, não faça. Se Deus está falando para você, saia fora disso, saia fora disso. Não insista. A segunda coisa que eu queria observar com você aqui é que Deus manda Elias para Sarepta, uma cidade fenícia, cultuadora de Baal. E é lá onde a idolatria comia solta que Elias vai receber a sua provisão. Não foi um lugar da escolha de Elias, mas de Deus. Elias, com certeza, se tivesse que escolher, não iria para lá. E também não iria à casa de uma viúva que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ninguém de bom senso vai pedir ajuda para uma pessoa que não consegue nem ajudar a si mesma. Mas Deus não segue aquilo que a gente chama de bom senso, porque Ele tem o poder de transformar água em vinho. Ele tem o poder de fazer os corvos trazerem lanche para um profeta. E ele diz para Elias: eu ordenei a uma viúva que lhe forneça comida. E Elias, homem sujeito às mesmas paixões que qualquer outro ser humano, como nos diz Tiago 5,17, gente como a gente, mas diferente de muitos de nós, no sentido de ouvir e obedecer o que Deus fala. Quando Deus fala com Elias, ele obedeceu. E ele não disse só amém, como a gente costuma fazer. Ele se levantou e foi até Sarepta. Porque, gente, nós temos muito disso. Nós concordamos com uma porção de coisas que Deus fala. A gente só não coloca em prática, mas a gente concorda. E chegando em Sarepta, Elias encontrou a tal da viúva que Deus havia mencionado. Mas a mulher estava tão ruim das pernas quanto o profeta. Ela não tinha praticamente nada, nem para si, quanto mais para dar. E isso é complicado. O profeta diz para ela o seguinte, aliás, ela diz para o profeta o seguinte: juro pelo nome do teu Deus que não tenho pão, e o pouco de farinha que eu tenho só dá para mais uma refeição. Depois disso, eu e meu filho vamos morrer de fome. E Deus envia Elias até uma pessoa que não tinha o que repartir, uma pessoa que estava, inclusive, com medo de como a situação estava para terminar. Isso aí, morte. Mas Elias diz para ela não ter medo. E diz mais: pegue o que você tem
faça um pequeno bolo, traga para mim e só depois faça algo para você e para o seu filho. Se Elias tivesse parado essa conversa aí, eu acredito que a mulher não teria obedecido. Mas ele não parou por aí, ele continuou dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, se você fizer o que eu estou dizendo, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra novamente. Elias faz uma promessa da parte de Deus para aquela viúva. O profeta estava desafiando a mulher a colocar Deus em primeiro lugar. Tem uma expressão que diz o seguinte: o mar não está para peixe. Eu escuto essa expressão desde que eu me conheço por gente, mas hoje parece que ela está fazendo mais sentido do que nunca. Colocar Deus em primeiro lugar, quando a mente não desliga do problema, quando a situação só piora, quando a morte rodeia a gente o tempo todo, não é algo fácil de se fazer. Elias sabia disso e ele tinha que provocar a fé daquela mulher, não porque ele, o profeta, precisava de comida, mas porque ela precisava. Ela e o seu filho seriam os grandes e diretos beneficiários da fé que precisava ser gerada dentro dela. Conosco a situação hoje não é diferente. Penso eu que Deus, através dessa palavra, quer estimular, provocar, encorajar a nossa fé no sentido de não sucumbirmos ao que está acontecendo, porque se nós formos fiéis a Ele nesses tempos difíceis, nós seremos os grandes e diretos beneficiários da bênção de Deus. A viúva, ela faz então o que o profeta havia dito, e a promessa do Senhor se cumpriu. A farinha da vasilha não acabou e o azeite não secou. Deus quer gerar fé no seu coração com essa palavra. Deus é conhecido como Jeová Jiré no Velho Testamento, o Deus da provisão, o Deus que provê, o provedor, mas isso só pôde ser constatado por causa da fé de Abraão. Antes da provisão veio a fé, a fidelidade a Deus. Sem fé não se pode agradar a Deus, porque a provisão, a recompensa só é alcançada por quem crê, por quem tem fé, por quem é fiel a Deus. É o que nos diz Hebreus 11:6. Uma outra coisa que eu quero observar com você aqui no texto: há muitas pessoas que estão desacreditando na fé em Deus por conta de tudo que está acontecendo. Às vezes eu ouço expressões que me desagradam, me chateiam muito, expressões do tipo assim: não está adiantando, não está valendo a pena, pastor, não é justo, eu desisto, estou jogando a toalha, não dá mais. Eu quero dizer a vocês que não existe terreno melhor para a fé em Deus florescer do que nessa condição que nós estamos vivendo. Hebreus 10:35 em diante vai dizer para a gente não abrir mão da fé, porque ela será ricamente recompensada, que a gente tem que perseverar para poder receber o que Deus prometeu, que o justo vive pela sua fé e que não deve nem sequer passar pela nossa cabeça a ideia de retroceder, de desistir, para que a gente não seja destruído. Deus não admite sequer a possibilidade de alguém que lhe pertence jogar a toalha, desistir, perder a esperança, porque fé no conceito bíblico não é um evento, gente. Fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. É a fé que dita a vida do justo, não as circunstâncias, mesmo as piores, nem mesmo aquelas que levam à morte. Estilo de vida. Mas o que é o estilo de vida?
As opções são muitas, tem muitos estilos de vida hoje. Tem gente que opta por um estilo de vida mais sustentável, mais natureba, tem gente que gosta dessas coisas. Tem gente que opta por um estilo mais fashion, outros por um estilo de vida mais bad boy, o pessoal fala aí. Tem gente que opta por um estilo de vida mais caseiro, outros por um estilo de vida mais urbano, mais tradicional. Um estilo de vida identifica a pessoa. O estilo de vida do justo é a fé. Ele ou ela pode gostar de uma vida mais sustentável ou não, pode gostar de moda ou não, pode ser caseiro ou não, mas no final das contas o que dita a vida do cristão é a sua fé. É o que Paulo nos diz em Filipenses 4, de 11 até 13. Eu aprendi a me adaptar. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E qual é o segredo que Paulo aprendeu? Se adaptar? Não, senhores. O segredo é viver pela fé. A fé é que torna possível essa resiliência, essas adaptações todas. Esse é o verdadeiro estilo de vida do justo. No estilo de vida do justo, Deus é a sua fonte de recursos, Deus é a sua fonte de prazer, Deus é a sua fonte de direção, de propósito, de esperança, de segurança. A gente gosta muito dessa passagem da viúva de Sarepta por causa do lance da farinha que não acaba, do azeite que não seca. Mas o que o texto quer nos mostrar mesmo é o estilo de vida de quem tem fé, de como funciona a vida de quem vive pela fé. E Elias é a pessoa que vive pela fé, que tem como estilo de vida a fé. Nesses dias difíceis que estamos enfrentando, a única coisa que pode manter você em pé é a fé em Jesus Cristo. Talvez você passe por alguns apuros financeiros, talvez até passe pelo vale da sombra da morte, mas a fé em Jesus vai te manter íntegra. Quem tem a fé como estilo de vida, louva a Deus das piores circunstâncias, como Paulo e Silas fizeram na prisão, como Estevão fez enquanto estava sendo apedrejado. Quem tem fé como estilo de vida, crê que Deus está no seu alto e sublime trono governando o universo e sabe que aconteça o que acontecer, mais cedo ou mais tarde, a recompensa vai chegar, as coisas vão mudar. Não é tempo de desistir, não é tempo de jogar a toalha, é tempo de viver pela fé. Quando tudo está bem, a gente não precisa da fé. A gente precisa da fé agora. Quem vive pela fé nunca perde a esperança. Pelo contrário, quem vive pela fé faz como Jeremias, procura pensar naquilo que lhe pode trazer esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Deus é fiel, ele fala lá no texto de Lamentações 3, ele fala que Deus é bom. Esses pensamentos é que devem prevalecer na vida de quem vive pela fé. Persevere, fique firme, a recompensa virá. Os seus dias maus passarão, e a bênção de Deus será grande na sua vida. Eu creio nessa palavra, eu creio no que Deus nos ensina aqui. Fé é o grande segredo para nós passarmos por esse momento, sobrevivermos a esse momento e depois desse tempo passado, nós recebemos a recompensa da parte de Deus pela perseverança, pela firmeza, pela convicção. Deus é com você, meu querido. Deus é com você, minha querida. Não pense que essas coisas que estão acontecendo é que vão ditar a sua vida eterna. Não são.
Deus é quem tem a vida nas suas mãos. A minha e a sua estão nas mãos de Deus. Se você tiver um estilo de vida, de fé, você pode ter a certeza, pode descansar, dormir despreocupado, que você tem o melhor que o universo pode te oferecer. Deus está com você. Deus há de te abençoar em todos os sentidos. Deus há de te livrar do mal. E nós juntos, quando pudermos nos reunir de novo, vamos louvar a Deus pelo cuidado dele para com as nossas vidas, pelo sustento, pela provisão dele nas nossas vidas. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. E não se esqueça, Deus é conosco. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a próxima, se Ele nos permitir.